Olá, muito boa noite. Olha, eu aqui para mais uma live com vocês. Eu já estava morta de saudades de fazer uma live aí faz 3 semanas, né? A última live foi dia 3, se eu não me engano. Eu estava com muita saudade de estar aqui, mas entre compromissos, viagens, folgas, a oportunidade está sendo hoje. Então, vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar aí. O pessoal já está chegando. Gratidão a quem está participando dessa live. Eu peço já a vocês aí, direcione esse aviãozinho aí para que mais pessoas possam assistir esse conteúdo importante, tá? E me deem aí alguns coraçõezinhos que eu tenho certeza que o Instagram vai entregar para mais pessoas, para que a gente possa espalhar as coisas boas, esses conteúdos de valor, para que mais pessoas tenham acesso a uma alimentação de qualidade, sem restrição, sem sofrimento. Bora lá então? Então hoje o assunto, gente, é como tornar o glúten um aliado no processo de emagrecimento de vocês. Como assim, Sheila? Já ouvi falar que glúten era um veneno, que glúten fazia mal, que isso, que aquilo, realmente, né? Vem se falando muito sobre glúten nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Lá no meu tempo de faculdade isso não era tão comentado quanto é hoje, mas isso tem uma certa explicação e eu vou explicar aqui nessa live. Eu gostaria que vocês ficassem comigo até o final para entender. Então, bora lá. O que acontece, né? O glúten, para vocês entenderem, ele basicamente é uma proteína, tá? Só que é uma proteína que pode gerar, sim, essa alergia, que é conhecida como a doença celíaca, né, que vocês conhecem por esse nome, ou então a gente conhece por sensibilidade ou intolerância. É quando essa proteína, esse glúten, ele não causa, né, uma alergia propriamente dita, mas ele traz sensibilidade, aqueles desconfortos, gases, indigestão, náuseas, edema, né? Isso tudo também é característico da alergia, só que a alergia traz consequências mais profundas, né? E aí vem uma desnutrição, vem algo mais sério. A gente já sabe que existe associação do glúten com a doença celíaca, né? O glúten com a hiperatividade também, né, com desordens neurológicas, depressão, distúrbios de humor. Então, tudo isso pode estar associado a essa alergia ao glúten. E aí convém, nesses casos de alergia, que o glúten seja excluído da alimentação. Mas para isso vocês precisam ter o acompanhamento de um profissional que faça isso da melhor forma possível. O glúten é um nutriente extremamente necessário? Não, né? Mas onde existe o glúten, existe sim outras fontes de nutrientes. E quando a gente exclui essas fontes de glúten, a gente está excluindo outros nutrientes importantes também. Não que o glúten seja o principal, ok? Então, o que a gente precisa entender? Além dessa alergia ao glúten e dessa sensibilidade, essa intolerância ao glúten, existe também o que a gente conhece por alergia ao trigo, tá? Então, são coisas diferentes. E o que a gente precisa saber em termos de história? O trigo, ele vem sofrendo modificações genéticas ao longo dos últimos 100 anos, né? Então, o que a gente precisa saber? Antigamente os pés, vamos falar da nossa infância, isso não é muito longe, né? Os pés de trigo, eles eram enormes. Hoje os pés de trigo, eles têm no máximo 1 metro e já estão prontos para colheita. O que significa isso? Que esse trigo, ele sofreu modificação genética, não é? Só que, ao longo desses 100 anos, sofrendo modificação genética com o intuito de entregar um produto mais comercial, mais lucrativo, né? E que trouxesse uma textura mais macia para os produtos que fosse utilizar esse ingrediente, o nosso organismo, ele não se adaptou. Ele não teve essa evolução, ele não aprendeu a se adaptar a essa modificação genética do trigo. E aí a gente vem sofrendo, cada vez mais aumentando o número de pessoas com doença celíaca, com sensibilidade ao glúten, por causa disso, né? Agradecer as meninas que entraram agora. Então, assim, se não evoluiu, a gente precisa entender que essa proteína, ela pode gerar um certo desconforto, né? O principal efeito desse glúten, né, a nível de alergia, é uma inflamação intestinal mais grave, que vão gerar inúmeras consequências ao teu organismo. Inclusive diminuir aí a tua imunidade.
Olha como é um ciclo, né? Vai gerando uma coisa, depois outra, depois outra. Então a gente precisa estar cientes disso. E uma coisa que se fala muito, né? Se costuma usar essa frase, é uma frase que choca, mas costuma-se dizer que o pão que a gente come hoje, ele tem pelo menos 400 vezes mais glúten do que o pão da Santa Ceia. Tudo bem, a Santa Ceia foi, né, há 2000 anos atrás, tudo bem. Foram 2000 anos, né, modificando essa alimentação. Mas 2000 anos que o organismo não se modifica, né? Ele é o mesmo daquele tempo. Então, para o nosso organismo, dependendo dessa modificação, ele se torna muito agressivo, sim, tá? E cada organismo é uma sentença, tá, gente? O que é bom para mim é um veneno para o outro e a gente precisa separar bem as coisas, né? Mas aí eu falei tudo isso para vocês, né? Que o trigo sofreu modificação genética, que o nosso organismo não se adaptou, que o pão hoje que a gente come tem 400 vezes mais glúten que o pão da Santa Ceia, né? Então, Sheila, eu vou tirar o glúten a partir da próxima refeição. Não! Para aí, stop, para tudo e vamos prestar atenção aqui no que eu tô falando. Não é bem assim, as coisas não funcionam bem assim. O que a gente precisa entender? Antes disso sair excluindo o glúten, tu tem que ficar atento a alguns pontos fundamentais. Primeiro, as pesquisas hoje, já tem pesquisas fortes, principalmente lá na Europa, tá? Que dizem que há uma possibilidade de aumento de peso quando a gente exclui o glúten da alimentação. Não, só um pouquinho, para tudo, chega... Não, só um pouquinho. Eu vou tirar o glúten para emagrecer, agora tu tá me dizendo que as pesquisas estão falando que se eu tirar, eu tenho maior probabilidade de ganhar peso? Sim, existem pesquisas fortes já falando sobre isso. E aí o que acontece, né? Provavelmente porque a gente está tirando uma fonte, já falei no início dessa live, uma fonte importante de nutrientes. Eu não estou falando que o glúten é uma fonte importante, mas que normalmente ele está inserido dentro de alimentos que trazem outros nutrientes importantes pra gente. E aí quando tu tira, ele está muito associado a quê? A carboidratos, né? Às farinhas, aos pães, aos bolos. Tu tira essas fontes da tua alimentação, provavelmente tu tem aí um déficit de energia, né? E com isso tu acaba descontando em outras coisas, como consumo maior de gordura, entendeu? Então, é a minha hipótese aqui, tá? Mas existem várias ideias para responder essa questão. Outra questão. Quando tu vai no mercado e tu encontra os produtos prontos, livres de glúten, né? Os gluten free, como a gente chama, normalmente eles têm um teor muito maior de gorduras. Então não adianta eu trocar 6 por meia dúzia, eu tô tirando o glúten, mas tô aumentando o consumo de gordura. Isso falando de produtos prontos, tá, gente? Presta atenção, eu não tô falando das farinhas sem glúten, eu não tô falando daqueles produtos que a gente usa no dia a dia, que não são fontes de glúten. Eu tô falando daqueles produtos que a gente conhece como gluten free, livres de glúten, tá? O glúten, normalmente, ele é um produto, tá? Ele é uma substância que quando ele traz essa maciez, esse sabor, essa palatabilidade para o alimento. O pão fica mais macio, né? Fica mais saboroso, tem uma textura diferente. Quando tu usa os produtos sem glúten, alcançar essa textura é praticamente impossível. E aí, como é que tu vai deixar esse alimento atrativo para o paladar das pessoas que não podem consumir glúten? Coloca gordura. Então, tu entende que o simples fato de tu achar que o glúten engorda e sair excluindo não vai te beneficiar? Eu sou categórica em dizer, o glúten ele deve ser excluído sim para as pessoas que apresentam doença celíaca, alergia ao glúten, e ele deve ser reduzido, mas com acompanhamento, né? Tanto a exclusão quanto a redução precisa de acompanhamento, isso é óbvio, né? Nos casos de sensibilidade, de intolerância, certo? Então, isso é fato. E outra coisa que tu precisa saber é que zerar o glúten, não come mais glúten a partir de hoje. Não come alimentação, não contém glúten a partir de hoje. Zerar o glúten vai acontecer o seguinte, tu vai ter um consumo menor de fibras. E aí tem duas coisas importantes que tu precisa saber a respeito das fibras. Primeiro, a fibra é um dos nutrientes que mais te gera saciedade. Quando tu come um pão integral, tu fica mais saciada, né? Quando tu come uma aveia, tu fica mais saciada, né? A própria fruta que tu encontra, a própria fibra que tu encontra nas frutas também te gera saciedade. Então, tu comendo menos, tu zerando o glúten, tu vai ter um aporte menor de fibras na tua alimentação,
Com isso diminui a tua saciedade. E outro fator fundamental é que as fibras nos ajudam no funcionamento intestinal. Então, provavelmente reduzindo glúten, se tu já tem problema de intestino, fica esperta, né? Reduzindo o glúten, por consequência, reduz o consumo de fibras, por consequência, teu intestino pode vir a constipar, a trancar e tu tem um problema aí mais grave. Então, entenderam? Eu trouxe 3 ideias aqui para vocês, para ficar bem claro por que a gente só exclui glúten. Enrolou a língua, a gente tá saindo de uma live, tava no encontro aqui do Desafio Slim. Então, assim, se a garganta falhar, vocês me perdoem, porque eu já tossi várias vezes, né? Porque falando 1 hora ali, a garganta falha. E a gente enrola a língua. Então, retomando aqui, né? Zerar glúten em casos específicos de alergia ou intolerância, tá? E se for o caso, aí se tem que fazer uma avaliação, sim, com um profissional para entender o que está acontecendo, né? Não é por modismo, não é porque eu quero emagrecer, porque realmente aquilo me gera desconforto, ok. Né? Aí se conversa, se avalia a rotina, tudo, esses sintomas que a pessoa apresenta para realmente optar pela exclusão. Mas por emagrecimento não. E aí qual é a relação do glúten com o emagrecimento? Isso é muito importante. Eu vou excluir o glúten porque eu vou ficar magrinha, magérrima, né? Então vai ser maravilhoso. Gente, o que acontece? Já falei aqui nessa live, as principais fontes de glúten são os farináceos. São os pães, os bolos, né? As massas. Então, esse tipo de alimento, eles contêm uma enormidade de calorias. Então, se tu excluir esses alimentos da tua vida, tu emagrece. Isso não é óbvio? É óbvio. Então, tu não tá emagrecendo quando tu diminui por causa do glúten que tu excluiu. Tu tá emagrecendo pelo simples fato que esses alimentos, fontes de glúten, têm um valor calórico maior. Portanto, tu tirou, tu tá consumindo menor teor de calorias. Obviamente, emagrece, tá? Não que seja o glúten, mas as escolhas relacionadas a ele ali, os alimentos que por acaso têm glúten. Então, que isso fique bem claro. Bom, e como é que a gente pode fazer? Gente, vocês não têm perguntas? Participe aqui com perguntas, coloquem as perguntas aqui de vocês que eu quero saber. Quero saber tudo. Me contem aí, vocês têm o hábito de consumir glúten? Tem algum celíaco aqui? Algum intolerante ao glúten? Comentem, participem dessa live, eu quero a participação de vocês, não fico falando aqui sozinha. A garganta já tá indo pro espaço, me ajudem, colaborem com esse momento aí, eu quero saber de vocês, tá? Então assim, ó, como a gente faz para continuar comendo glúten sem comprometer o peso? Essas estratégias que eu quero trazer para vocês a partir de agora. Então, o primeiro ponto, como tudo na vida, existe uma palavra que eu gosto muito e que ela serve para qualquer área da vida, para qualquer objetivo que vocês tenham, seja emagrecer, seja ganhar dinheiro, seja comprar uma casa, um carro, não interessa. A palavra é equilíbrio. Para tudo na vida a gente precisa equilibrar, né? Nem 8, nem 80. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que dá para fazer um equilíbrio no sentido assim, ó, eu consumo farinha sem glúten, mas eu também consumo farinhas com glúten, alimentos fontes de glúten, e tá tudo bem. Vocês podem equilibrar dessa forma. Hoje eu vou consumir uma tapioca, amanhã eu vou comer um cacetinho. Dá para ser dessa forma. Ou então hoje eu preparei um bolo com farinha de amêndoas, amanhã eu vou comer aí um pão integral. Não tem problema. Uma forma de dar essa pausa para o corpo, para essa sobrecarga de glúten. E aí também tem que ficar claro uma coisa aqui, né, gente? O consumo de glúten, ele aumentou muito. Porque o trigo tem mais, né, hoje em dia. Ele aumentou muito esse consumo. Se a gente for analisar a média da população brasileira, na mesa do povo brasileiro, praticamente o glúten está presente em todas as refeições. Então esse excesso gerou uma sobrecarga também. Se o corpo já não era adaptado, né, a uma proteína diferente, o que dirá quando ela foi modificada? E ainda tu come em excesso, só prejudica, né? Então esse é um ponto que a gente tem que entender. Eu posso usar então o equilíbrio, posso variar um pouquinho, não preciso excluir totalmente, mas eu posso equilibrar. O que eu posso usar? E outra, por que a gente também tem que comer pão toda hora, todo momento? Ai, maravilhoso, Sheila, tu não sabe, o cacetinho, aquele pãozinho quentinho, é tudo de bom. É tudo de bom mesmo, também concordo. Eu acho maravilhoso. Mas a gente também criou uma cultura.
O brasileiro ele é muito apegado a culturas, a gente é muito apegado a hábitos e nós temos muita dificuldade de mudar comportamentos e rotinas, tá? Isso não é do brasileiro, tá, gente? Isso é do mundo inteiro. O ser humano é assim. Porque mudar gera desconforto pro teu cérebro. Entrando um pouquinho aqui na parte do coaching, né, da neurociência, a mudança gera desconforto. Então, né, fazer essa mudança acaba sendo algo traumatizante e que gera medo e desconforto. E o cérebro, querendo te afastar disso, ele vai lá te sabotando, né? Então, é mais fácil para ti manter ali o consumo do pãozinho todos os dias, pãozinho com manteiga, né? Tava falando isso ali com as gurias da live anterior, no grupo do Desafio Slim, né? A gente tem essa mania, um pãozinho com manteiga e tá achando que tá comendo saudável. Não que seja ruim, mas por que não melhorar? Bota uma fonte de proteína, bota um ovinho mexido ali, né? Bota um queijo branco nesse pão, então dá uma melhorada. Corta uma fruta e come junto, né? Falei hoje, se vocês perderam, tem uma aulinha sobre café da manhã lá nos meus stories, tá? No primeiro programa Nutri News dos stories. Agora eu tenho um programa lá dentro dos stories, se vocês perderam, corre lá que por 24 horas agora já não é tanto, né? Eu postei a primeira parte de manhã, a segunda de tarde. Então corre lá para assistir depois nos stories. Essa ideia de como comer melhor no café da manhã. Então o que acontece? A gente criou essa mania de querer criar padrões. Então se o padrão é comer pão e café preto todo dia, eu vou comer pão e café. Por quê? Vamos desbravar, vamos mudar. Vamos experimentar essas farinhas. Vocês já experimentaram comprar esse tipo de farinha? Ah, não, é muito cara. Não, elas de fato elas não são o mesmo preço da farinha de trigo. A farinha de trigo é muito mais barata. Mas será que eu não posso trazer isso para minha rotina? Eu comecei assim, ó, eu ia nessas casas de produtos naturais e comprava de forma a granel. Então o que é isso? Eu ia lá, comprava, a minha receita tinha uma xícara de farinha de amêndoas, eu comprava uma xícara de farinha de amêndoas e experimentava. Inclusive eu acabei de botar uma receita ali nos stories muito boa, que eu fiz, aquela foto foi uma receita que eu fiz, e que assim, ó, eu fiquei realizada, né? Porque a minha receita deu muito certo, ela ficou perfeita, e das primeiras vezes que eu fiz aquela mesma receita eu não consegui acertar a textura, e ele acabou ficando meio abatumado, tá? Isso também é importante de dizer, né? Não tem a mesma textura, a gente tem que cuidar muito. Então pegar uma receita comum e transformar numa receita sem glúten não funciona. Tem que seguir uma receita específica sem glúten, porque ali tem dosagens de gordura e de líquido diferente para dar textura próxima de um alimento com glúten, tá? Então, como eu disse, experimente farinhas diferentes, né? Traga essas farinhas. Hoje a gente encontra farinha de arroz, farinha de coco, farinha de amêndoas, tem diversos tipos de farinhas que vocês podem adotar. Fécula de batata também pode ser uma alternativa aí, né? Farinha de milho. Farinha de milho também é uma alternativa. Farinha de milho não contém glúten. Normalmente não é para conter, tá, gente? Se tem alguma aí colocando, já não sei. Bom, só gosto de trigo, Sheila. Ah, Sheila, não me inventa moda, isso aí é muito caro. Eu também não gosto, já comi, não gostei do sabor. Eu só gosto de trigo. Então, quem sabe, a gente troca o trigo normal, o trigo refinado, e começa a inserir o trigo integral na tua rotina. Pode ter farinha de trigo integral em casa, para preparar os teus próprios pães e os teus próprios bolos, que é muito mais saudável do que tu comprar bolos prontos, tá? Porque a gente sabe que ali vai vir corante, vai vir conservante, então tu preparando o teu bolo em casa é melhor. Eu também posso optar pelo pão integral, né? Comprado, se for o caso, é fácil, mais prático, que seja, né? Mas com isso a gente vai aumentar a quantidade de fibras da nossa alimentação, tá? E ficar mais saciadas, com menos fome, porque essa fibra, né, ela fica muito mais tempo no teu estômago, no teu intestino, então ela deixa o teu organismo assim, tranquilão, por muito mais tempo do que se tu tivesse comido um alimento refinado, um pão refinado, uma massa refinada, enfim. Né? Então vamos trazer esse integral para tua rotina, porque esse o glúten tá ali ainda, mas tu começou a inserir integral. Ai, Sheila, mas eu também não gosto de integral, como é que eu faço, né? Dá para intercalar, tá, gente? Ninguém é obrigado a consumir produtos integrais todos os dias. Vocês podem intercalar também com produtos refinados, tá? Mas vamos trazer qualidade. Quando eu falo refinado, vamos trazer um pouquinho mais de qualidade aí para a rotina de vocês. Principalmente quando a gente prepara. Eu sei que a rotina é muito... A falta de tempo hoje é cada vez maior. A gente tem muitas demandas, muitas atividades. E preparar nossa comida todo santo dia, às vezes, se torna um grande desafio. Mas sempre que possível, façam e mantenham congelados esses produtos
tá? Vou fazer um bolo, faço um bolo grande. Esse bolo que eu acabei de falar pra vocês que eu preparei, ele tá lá no meu freezer ainda, né? Porque eu fatiei em vários pedaços pra mim ir comendo. Quando eu tenho vontade, eu vou lá, puxo ele descongela rapidinho e eu levo para um lanchinho da tarde para comer lá na minha clínica, né? Ou mando pro meu filho na escola, enfim. Tem sempre essa alternativa ali já porcionado para facilitar a vida, né? Já tá cortadinho, fatiado nos potinhos. Então façam isso. Gente, vocês não me conhecem, mas eu sou a rainha da praticidade, né? Eu sou super prática. Para mim, quanto mais praticidade na alimentação, melhor. Então façam isso também. Tragam essa praticidade para a vida de vocês. Mas, sempre que possível, preparem os alimentos de vocês. Então, assim, outra questão que a gente precisa tratar é que a aveia, tá? Tem muita contradição nisso. Ai, Sheila, mas é aveia? Vendem aveia sem glúten. Originalmente, a aveia, ela não contém glúten. Mas, no Brasil, a aveia que a gente consome, ela é contaminada, tá? No momento ali da embalagem, né? Há uma troca ali, há um contato, tá? Às vezes com os utensílios ela acaba se contaminando. O glúten, ele é uma proteína que ele fica no ar. Ele fica no talher, ele fica na panela, né? Ele fica no prato. Então se a pessoa, para quem é alérgico, o simples fato de chegar perto daqui já pode gerar um processo de alergia ali. Então tem que ficar esperto. E a aveia que a gente consome, ela tem isso. Ela foi contaminada por contato, na manutenção, no armazenamento, entendeu? Na forma de armazenar ali. E aí hoje a aveia que a gente consome no Brasil, ela tem um certo teor de glúten, não é muito, mas tem. Mas nesse sentido, né, traga para tua rotina a aveia, porque ela é muito saudável, né? Eu gosto muito do farelo de aveia, porque tem um índice glicêmico menor, então seria uma alternativa, tá? Para vocês usarem. E aí também tem um maior teor de fibras, vocês estão oferecendo para o organismo energia, né? Sem oferecer tanto glúten. É uma ideia também, tá? E aí o que tu vai fazer aqui? Uma dica, né? Vocês podem colocar uma aveia na fruta, o farelo de aveia, é farelo de aveia. Não é farinha de aveia e não é aveia em flocos. É farelo de aveia, vocês encontram em casas de produtos naturais, tá? Compra granel também. Depois que acabar, vai lá e compra de novo. Não compra grandes estoques, porque acaba estragando. Então, vocês podem fazer um mingau de aveia. Olha que delícia agora com esse friozinho. Ah, Sheila, mas eu não tomo leite e tal. Quem sabe traz um leite de coco para tua rotina. Existe hoje leite de coco em pó, que eu compro. Facilita muito para mim. Porque o leite de coco, aqueles que a gente compra de litro... Gente, o leite de coco bebível, ele não é aquele de vidro, tá? Aqueles é muito específico pra gente fazer culinária. Aquele de vidrinho, que eu não vou citar o nome propaganda, porque eu não tô ganhando nada pra falar dele. Né? Mas o leite de coco de garrafinha, de litro, ele só vem em litro, vocês têm que tomar bastante, porque ele acaba estragando muito rápido. De um dia para o outro ele já muda a textura. Então não é algo funcional, né? Não é algo prático. Então eu costumo comprar o pó, né? O leite de coco em pó, deixo num vidrinho e quando eu quero eu dissolvo ele numa água, misturo e aí dá para tu cozinhar ele então com farelo de aveia, fazer um mingau delicioso. Bota uma canelinha que é termogênica, vai dar um lanche ou uma janta perfeita, né? Que vai te saciar, vai fornecer um docinho, entre aspas. Eu não coloco açúcar, né? Mas se tu precisar, coloca açúcar, um açúcar mais fit, digamos assim. Bom, mas aí eu falei tudo isso e tu ama um pão branco. Tu não abre mão do pão branco. Pão branco é fundamental. Tudo bem? Aqui a gente vai usar moderação. Né? O cacetinho é um dos pães que mais contém glúten, né? Então, quem sabe tu intercala com outros produtos, né? Ah, com outros pães? Não. Tu pode, assim, num dia tu come cacetinho, no outro tu come um ovo mexido de manhã, né? Pode ser um omelete, né? Tenta trazer outras coisas que não seja o pão, como eu já falei anteriormente aqui pra vocês. Ou uma ideia é retirar o excesso de miolo do pão ali na hora de comer. Ah, Sheila, fala sério, a melhor parte é o miolo. Ok, né? Respeito a tua opinião aí, pode continuar comendo miolo, mas usa com moderação, ok? Então, uma aguinha aqui, que agora a rinite tá pegando bem. E, gente, o glúten, ele tá presente em alimentos ricos em carboidrato, tá? Já falei isso. Só que os alimentos ricos em carboidrato são os alimentos que nos dão energia e a gente precisa deles. Pelo menos 50% da alimentação da gente, né, ao dia, precisa ser suprida através dos carboidratos. A gente precisa dessa fonte de energia, tá? Mas não necessariamente a gente precisa de glúten. Então, uma dica é o quê? Né? Coloca mais carboidrato nas refeições maiores. Né? Eu não vou dizer principais, porque todas são importantes.
né? Então consuma mais carboidrato nas refeições maiores. Quais são elas? Almoço e janta. Então assim, ó, coloca ali o arroz, a batata, né, o aipim, a polenta, isso tudo são alimentos que não contêm glúten, tá? Então capricha ali para te dar aquela saciedade, para que no café, no lanche da tarde, tu não precise tanto carboidrato assim, tá? E claro, se vai comer bastante carboidrato na janta, não vai jantar às 11 horas da noite, né, gente? Vamos trazer essa janta para mais cedo, nem preciso dizer isso, né? E aí, assim, ó, no café e no lanche, existe o café. Aí tu comeu arroz, feijão, né? Ou comeu uma batata no almoço, comeu uma polenta na janta, não importa. No almoço, desculpa, no café da manhã e no lanche, tu escolhe uma dessas duas refeições para inserir o teu pão. E na outra que sobrou, por exemplo, eu vou colocar o pão no café da manhã, e o que eu vou comer de tarde? Procura evitar o pão de tarde, então. Traz, então, uma fruta, coloca um iogurte, coloca ali um mix de sementes, de castanhas, né? Faz alguma outra coisa que não tenha glúten para dar uma compensada, certo? Nesse caso, vocês vão manter o consumo de glúten com equilíbrio. O glúten não está excluso, ele está entrando na rotina de vocês sem comprometer o peso e sem vocês precisarem desapegar dele. Agora, se vocês não abrem mão de comer o pãozinho, né, o glúten no lanche da tarde e no café da manhã, a minha dica, então, quem sabe vocês reduzem o carboidrato da janta, tá? E no lugar colocam um omelete, ou carne com salada, né? Ou uma sopa mais low carb, poderia ser uma alternativa também. É outra forma de vocês manterem o consumo dessa proteína na rotina de vocês. Então, o que acontece? Tu deixa lá o café da manhã e o lanche da tarde com carboidrato, com fonte de glúten, o pão, uma granola tem glúten, tá? Deixa aquilo ali, insere aquilo ali na tua rotina. Mas aí uma das minhas refeições maiores, ou almoço ou a janta, preferencialmente a janta, eu retiro o excesso de carboidrato ou o carboidrato todo para dar uma compensada e uma aliviada e poder manter o meu peso ou até emagrecer, certo? Então essas são algumas dicas aí que eu trouxe para vocês nessa live de hoje. Como vocês estão muito quietos e não têm perguntas, eu vou me encaminhando aqui pro final. Eu quero dar um spoiler aqui para vocês, tá? Agradecer a presença de todos que ficaram comigo até agora. Quero dar um spoiler aí que eu acho que vocês vão gostar. Eu tô vendo aqui que tem homens e mulheres nessa live. Na semana que vem, tá? Eu tô dando spoiler agora, mas só a partir da semana que vem eu vou anunciar lá no feed. Eu estou trazendo aí uma promoção, uma campanha de lançamento aí do Método Slim, edição Dia dos Namorados. Então vocês já imaginaram emagrecer com o mozão, com o marido, com o namorado, ou com a esposa, com a namorada, fazer um processo juntos para realmente ter um resultado na balança e melhorar a qualidade de vida de vocês e, por consequência, a qualidade de vida aí da família, né? Os filhos também vão se beneficiar com isso. Eu vou explicar tudo sobre esse processo a partir da semana que vem, mas vocês já fiquem ligadinhas aqui, ligadinhos nos meus stories, tá? E no feed. Como eu sempre falo, ativem aquele sininho ali no início da minha página, cliquem ali e ativem as notificações para vocês receberem sempre que eu fizer uma postagem nova. Assim vocês vão estar sempre na frente, sempre sabendo os conteúdos novos que eu estou postando. Então, nós vamos ter esse método Slim, que é o que é o método Slim, ele explica um pouquinho. O método Slim nada mais é do que o meu acompanhamento individual, aquilo que eu faço tanto no online quanto lá na minha clínica no presencial, tá? E aí eu trouxe uma edição especial do método Slim para casais, né? Para que tu e o teu marido, por exemplo, cheguem lá e façam o processo no mesmo horário, acompanhado por mim, para que vocês dois juntos consigam unir em parceria aí, né? Não só no amor, mas também no processo de emagrecimento. E eu posso garantir que vocês vão ter resultados excelentes, porque muitas das mulheres que eu atendo falam que os maridos são grandes sabotadores aí desse processo de emagrecimento. A gente sabe que os maiores sabotadores são os internos, né? Mas já fica a dica aí para quem quiser fazer esse processo junto, né? Vai ser eu vou trazer isso para dentro de um grupo no WhatsApp para que a gente conheça um pouco mais sobre essa metodologia, né? Mas essa promoção ela só acontece até o dia 12, para compras até o dia 12, né? E aí depois na semana que vem eu vou explicar um pouquinho mais a respeito aí, fiquem ligadinhos. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês nessa live. Essa live vai ficar gravada, quem chegou depois pode retroceder lá e assistir desde o início.
já salva esse conteúdo e encaminha para aquelas amigas que precisam saber um pouquinho mais a respeito da associação do glúten e emagrecimento. Certinho? Eu desejo uma ótima noite para vocês e semana que vem a gente se encontra aqui em mais uma live. Um beijo grande, tchau, tchau!